Se a gente aplicar essas conclusões à situação política brasileira, nós vamos ver o seguinte, que o que se destaca como fator muito importante da situação brasileira é que a burguesia não consegue dominar com o atual regime político. Quer dizer, o golpe não superou nenhuma crise, não resolve a crise capitalista, não é porque eles vão acabar com, sei lá, o Bolsa Família, a farmácia popular, a aposentadoria, que eles vão resolver a crise capitalista, não. A crise capitalista tende a se manter aí. O que eles vão fazer simplesmente é agravar as condições de vida da população. A crise do governo Temer também não é uma coisa casual, né? Nós podemos dizer, ao fazer uma análise da situação política brasileira, que o PMDB é uma espécie de encarnação do regime político, desde a queda da ditadura. Quer dizer, é um partido-chave, pivô do regime político. E a burguesia não consegue resolver satisfatoriamente o problema do PMDB. Isso indica o quê? Né? Os otimistas diriam o seguinte, indica que nós temos que ter eleições diretas e papapá. Tudo bem. Nós teremos que ter um monte de coisas. Mas indica, acima de tudo, que é preciso um regime mais fechado para que os capitalistas possam controlar, né, a economia nacional a contento, né? Vejo vocês, por exemplo, essa política do Dória em São Paulo. Para levar, imagina essa política sendo colocada em prática em nível nacional. Isso daí levaria a uma quantidade tão grande de conflitos com inúmeros setores sociais, setores de classe média da área da cultura, setores de classe média profissionais de várias áreas, burocracia estatal, setores da burguesia regional, nordestina, do centro-oeste, disso e daquilo, né? Isso sem falar que esses governos todos que são submissos ao imperialismo, eles têm uma forte tendência à liquidação de toda a economia nacional. A gente vê no ataque aos grandes grupos econômicos brasileiros, né? Cresceu um pouquinho, começou a fazer sombra a empresas imperialistas e tudo mais, começou a tirar dinheiro do Estado que deveria ir para os bancos, já vem aquela crise monumental. Então, como controlar isso daí? Como controlar um país de 200 milhões de habitantes, onde os interesses econômicos estão disseminados pelo país inteiro das mais diversas formas? Ou você tem um governo muito democrático, que procura abrir o cofre e atender um pouquinho o interesse de cada um, como foi o governo do PT, né? Dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho ali, dá um pouquinho acolá. Ninguém fica super satisfeito, mas também o pessoal fica mais calmo. Ou então você tem que descer a borracha. Como é que vai fazer? O governo PT, a burguesia mostrou que não quer. Porque é um governo que canaliza os recursos do Estado para onde eles não querem que seja canalizado. Determinados grupos econômicos nacionais, um pouquinho para a pobreza generalizada do país através do Bolsa Família, outro para outro setor, Minha Casa Minha Vida, universidade para o pessoal de classe média baixa ou da classe operária ascendente, e assim vai. Eles não querem isso daí. Se não querem o PT, que é a forma democrática do governo, bom, em última instância, você tem aí uma margem de manobra muito curta entre o governo PT e uma ditadura. Um governo do PSDB sustentado no meio dessa crise, uma repetição do governo FHC sustentada por uma base parlamentar no meio dessa crise total, aparece como uma coisa inviável. É o mesmo problema da França, num certo sentido. Como é que você vai fazer? Como é que você vai governar?
O governo Macron, ele já mostrou para onde ele se dirige. Ele transformou o estado de emergência em estado de emergência, ele transformou, quer transformar, em estado de emergência permanente. Quer dizer, ele quer incorporar uma situação de virtual ditadura, de estado de sítio, à legislação normal do país. Quer dizer, é um governo ditatorial, né? Por sorte, eles ganharam aí uma ampla base parlamentar, mas isso daí, qual vai ser a consequência disso? Vai se sustentar, etc. e tal? Se não se sustentar, como é que a burguesia vai controlar o regime? Porque o Partido Republicano afundou, o Partido Socialista afundou. Macron é um fenômeno artificial. Como controlar um regime de tipo parlamentar, seja ele como for, sem que você tenha partidos que tenham um mínimo de penetração de autoridade sobre as massas populares para levar adiante esse tipo de dominação? Porque é uma forma específica de dominação. O regime parlamentar, muita gente fala assim, isso é uma farsa e tal, é a dominação da burguesia. Tudo bem, é a dominação da burguesia, mas é um mecanismo concreto de dominação. Ele não é uma mera farsa, ele não é uma fachada. Você tem que eleger os deputados, você tem que votar no Congresso, você tem que ter maioria, você tem que fazer coligação, você tem que eleger o primeiro-ministro. Não dá para você inventar ou falsificar tudo isso daí. Você tem que falsificar, digamos assim, de outra forma. Então você põe muito dinheiro para eleger os parlamentares, etc. e tal. Mas o mecanismo parlamentar tem que existir. Agora, se você não tem partidos, não tem autoridade, não tem apoio na massa, etc. e tal, como fazer funcionar esse regime parlamentar? Se a burguesia investe todo o dinheiro na Hillary Clinton, ganha o Trump, como fazer para governar? Agora tem que derrubar o Trump, colocar outro cidadão no governo. Depois tem que ganhar a próxima eleição. Só que a situação do país não melhorou. A situação econômica não melhorou. A oposição ao regime não melhorou. O Macron, por exemplo, nesse momento, ele começa com um abstencionismo de 50% do eleitorado. Como é que vai ser a próxima eleição? Como é que vai ser o próprio governo dele se ele nem tem tanto eleitor assim? Se ele é um governo de uma minoria da minoria do país? Todo um problema complicado que aponta, né? Esse problema colocaria, a princípio, de um lado, a revolução da classe operária, uma vez que o regime se esvazia completamente, e de outro lado, a contra-revolução. Só que nesse momento a classe operária está paralisada, então a burguesia leva adiante uma política contra-revolucionária. E é isso que nós temos que enfrentar. Quer dizer, nesse momento, a classe operária, ao invés de postular o poder que seria ter uma política revolucionária, como alguns propõem, né? Fora todo mundo, coloca eu no poder, etc. e tal, a classe operária está travando o combate numa linha defensiva, recuada. Quer dizer, ela precisa se recompor através de uma série de lutas políticas, da luta contra essas tendências extremamente autoritárias, ditatoriais, defesa das reivindicações democráticas, defesa das reivindicações sociais da classe operária, etc. e tal. Né? Quer dizer, é preciso conceber claramente qual é a etapa, quais são as tarefas que correspondem a essa etapa. Né? Criar uma revolução na imaginação não vai levar a lugar nenhum. Precisaria haver uma mudança na situação política para que você possa colocar em prática uma política, digamos assim, ofensiva do ponto de vista revolucionário. Quer dizer, passar da política defensiva à política ofensiva. Daí a importância que tem as reivindicações democráticas nesse momento. Né? Quando se trata de reivindicações democráticas também, é importante a gente ver quais reivindicações democráticas têm um valor efetivo e quais não têm. Né? O movimento de luta contra o golpe, que era um movimento democrático importante,
que estava se desenvolvendo foi apanhado aí nessa política de eleições diretas, que é uma política que não só ela não desperta assim, um grande interesse, porque ela não tem muita perspectiva mesmo, não parece que a reivindicação de eleição direta seja uma coisa realmente séria, como que ela se desmoraliza pelas manobras que são feitas em nome da luta pelas diretas, né? Nós vimos aí a questão dos atos dos artistas, que já insinuaram que não queriam bandeira de partido, que os partidos vão falar no ato, etc. e tal, né? Quer dizer, até a campanha democrática das diretas não é muito democrática. Esse é um problema muito sério. Um dos motivos pelos quais essa campanha não é muito democrática, é claro, é que uma parte dos que estão patrocinando essa maravilha, eles não querem o PT, né? Eles sabem que diretas, se levar a eleição, vai levar a candidatura do Lula. Não tem outro candidato para fazer sombra ao Lula. Então, esse negócio de não queremos os partidos é para criar abrir caminho, não para uma candidatura da esquerda que represente a luta contra o golpe, mas para abrir caminho para uma candidatura, né, ambígua, que pareça de esquerda, mas não é de esquerda. Por isso a gente vê os suspeitos de sempre na mobilização. A rede, né, da Marina Silva, que é direitista mal disfarçada de esquerdista, o Ciro Gomes, o PSOL, todos são assim, os tradicionais pescadores de águas turvas, né? Eles querem se passar por aquilo que eles efetivamente não são, nunca foram e nunca serão. Então, a gente já vê. E agora, eu estava lendo no jornal de hoje, que acho que é, digamos assim, para aumentar a desmoralização da campanha das diretas, o Carlos Zaratini, do PT, estava propondo aí uma frente única com o PSDB para a eleição direta. Aí já a desmoralização é total, né? Quer dizer, é uma política de desmoralização, essa que é a realidade. Uma coisa é você chegar e falar assim, vamos levantar a candidatura do Lula. Tudo bem, é uma pessoa que tem popularidade e tal. Agora, eleições diretas, onde todo mundo se junta, esse balaio de gato, PSDB, etc. e tal, isso aí compromete a luta democrática. Não é uma luta democrática, de fato. É uma coisa que compromete a luta democrática, né? A gente tem que ver se a reivindicação democrática ela é realmente uma reivindicação democrática, né? Nesse caso aqui, ela não é uma reivindicação democrática, mas é uma reivindicação que pode ser manipulada até por um importante setor dos golpistas, né?